É interessante como, às vezes, a gente tem um problema e precisa de uma solução, e às vezes, em vez de ter a solução, a gente tem um problema e fica com dois problemas. E, no entanto, fica a impressão de que algo foi feito para resolver o problema original. Eu sei que é meio confuso o que eu acabei de dizer, mas é tão confusa a solução que o governo federal deu para a greve das universidades que isso que eu falei é até simples. Nós tínhamos um problema. Os professores, os funcionários das universidades, as universidades em greve, 50 e tantas universidades federais em greve, 70 e tantos institutos federais em greve, tudo parado, aquela confusão. 2 meses de greve depois, o governo, o presidente Lula disse, esse negócio vai ser ruim para mim, chama a turma para um evento em Brasília, no Palácio do Planalto. E aí ele vai anunciar algo, né? Porque afinal a gente tem um problema. Ele vai anunciar algo para resolver esse problema. E aí ele arruma um outro problema. Em vez de resolver um jeito de custear o reajuste para os professores, ou simplesmente dizer que não vai reajustar coisa nenhuma, ele pega e anuncia o PAC das universidades federais. O PAC da educação para a Universidade Federal e para o Hospital Universitário. Com a previsão de tirar um dinheiro, sabe-se lá de onde, de 5,5 bilhões de reais em investimentos. E aí diz que vai fazer campus em São Gabriel da Cachoeira, em Rurópolis, Rurópolis, no Pará, Baturité, no Ceará, Sertânia, em Pernambuco, uma série de campos, que vai fazer hospitais universitários em Pelotas, Juiz de Fora, vai construir em vários estados. E com isso, ele vai resolver o problema. Só que, quando você anuncia investimento, esses investimentos, depois, eles vão precisar gerar um custo para funcionar. Por quê? Se você vai abrir um hospital universitário, vai ter que ter diretor, vai ter que ter médico, vai ter que ter funcionário, vai ter que ter enfermeiro, vai ter que ter segurança. E isso vai gerar custo. Então, o presidente da República anunciou que para enfrentar o aumento de custo necessário para pagar os professores, ele vai criar mais custo. Mas não para pagar esses professores, para criar novas estruturas. Então, ele resolveu que vai aumentar o custo ainda mais do ensino superior. Tínhamos um problema, agora temos dois. Na verdade, o problema básico no ensino brasileiro é o desgoverno nessa área. Não é desgoverno nessa área no governo Lula, é o desgoverno nessa área em todos os governos. As universidades funcionam do jeito que bem entendem. Professores fazem o que bem querem. Ninguém manda em ninguém. Não há metas de produtividade. Não há controle de qualidade. Eles vão dizer que tem, mas não tem. O que funciona na universidade é a bagunça completa na Universidade Federal. Prédios caindo aos pedaços. Janelas que não abrem, janelas que não existem, janelas que não fecham. Você olha para algumas... Outro dia, comentei aqui. Outro dia eu vi na primeira página de um jornal uma foto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu achei, no primeiro momento, porque coincidia com o período da enchente horrorosa que a gente viu no Rio Grande do Sul, eu achei que fosse uma imagem gaúcha. Eu olhei, nossa, onde é isso, hein? E aí eu vi que era Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu falei, não é possível, não é possível. Parece que foi atacada pelas águas. Mas não. Era a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caindo aos pedaços. A Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caindo aos pedaços. Se a gente fizer um inventário sobre como estão as universidades brasileiras hoje, é uma tragédia. Os reitores deveriam morrer de vergonha. Então, cadê a produção científica aumentando na proporção do aumento de custo das universidades? Cadê o Brasil brilhando
no ensino internacional. Resultado desse trabalho incrível que é essa autonomia do jeito que é nas universidades. É de se perguntar por que os professores e reitores têm o direito de comandar a parte administrativa das universidades. É engraçado. Isso é uma discussão muito da esquerda, né? A esquerda questiona, apoia, na verdade, a autonomia universitária, mas questiona a autonomia do Banco Central. É fantástico. Aquilo que eles entendem que é um instrumento da direita, que é o Banco Central, aí eles querem controlar a autonomia, querem mandar. Mas nas universidades eles não querem mandar. Por que não querem mandar? Aí eu falo assim, a esquerda não quer, fica parecendo que no governo Bolsonaro, né, os caras fizeram qualquer coisa. Fizeram coisa nenhuma. Foi um horror. Aliás, se tem uma coisa, tem várias coisas que o governo Bolsonaro foi ruim. Mas se tem uma área onde ele foi péssimo, foi o ensino. Péssimo na educação. Só colocou ministro ruim. Era ministro ruim atrás de ministro ruim. Horrorosos os ministros. Na área de saúde também, quando colocou o general Pazuello, que não poderia ser... Não é ministro, secretário, não poderia ser nada. Ele não poderia ser... Pazuello não poderia ser nada. Ele teria que ficar na caserna, porque lá ele entende. Né? Ele é general, então ele entende de alguma coisa, né? Sabe marchar, sabe cantar hino, alguma coisa ele sabe fazer. Mas na área da saúde foi uma tragédia. Mas no ensino, na área da educação, foi uma piada o governo Bolsonaro. E não fez nada para resolver o problema das universidades. Nada. Brigou, tinha lá uns... Era um mais idiota do que o outro, os ministros, né? Mas nenhum presidente da República enfrentou a verdadeira questão. Os professores têm que dar aulas, comprovadamente. Os professores têm que ser avaliados em certas instituições privadas. Tem muita instituição privada de quinta categoria. Mas em certas instituições privadas admiráveis, os professores são avaliados 4 vezes por ano. Perdem o emprego, né? Podem perder o emprego. São avaliados 4 vezes por ano. Recebem em dia. Coisa que na universidade nós estamos vendo a confusão que é. Fazem baderna e tal. Não tem greve. São avaliados. São avaliados pela forma como ensinam. E a administração é feita por profissionais, não pelo professor, entendeu? Já nas universidades federais a gente tem essa baderna. E essa baderna é algo que se eterniza, é algo que não tem fim. Tá uma confusão a ponto deles se sentirem absolutamente à vontade no governo Lula fazer uma greve que está durando 2 meses. 2 meses, comprometendo o futuro dos jovens e tal. Aí o governo chama essa gente para uma conversa. O ministro da Educação lá, Camilo Santana, né? Aí a presidente da Associação Nacional dos Dirigentes fala, né? A reitora, que é a reitora da UNB, a Márcia Abraão, fala. Então ela cobrou uma solução para a questão dos salários, né? E aí ouviu esse papinho de vamos gastar mais dinheiro com a educação, né? Os servidores estão pedindo reajuste, os professores estão pedindo reajuste, e o governo falou que vai ver para no ano que vem começar a dar dinheiro. Vamos torcer para resolver isso, o final da greve. Mas nós não podemos deixar de observar que o governo criou mais despesa. O Brasil gasta uma fortuna com educação por ano. O Brasil, em proporção do PIB, é dos países que mais gastam. Gastam muito. E, no entanto, a gente vê o que o Chile consegue fazer, o que a Colômbia consegue fazer, outros países conseguem fazer pelo ensino, que a gente não consegue. Simplesmente a gente não consegue. Bom, primeiro ordem, né? Ordem, organização. Nós não temos. E o governo agora, então, aumentou as despesas. Quando é que o Estado brasileiro vai olhar para as corporações e falar: chega, deu. Agora é o seguinte, vocês trabalham e a gente comanda. Mas não, é aquilo. Os funcionários do judiciário e os magistrados mandam no Poder Judiciário, os funcionários e os reitores das universidades mandam nas universidades, os delegados mandam na polícia, os PM mandam na PM, e a verdade é que os governantes, que são seres passageiros,
ficam 4 anos, quando ficam não são empichados, ou ficam um pouco mais por causa dessa tal de reeleição, ficam lá, daí todo mundo sabe que é só mais um tempinho, que nós vamos continuar mandando em tudo por aqui. Nas universidades, aluno vota em reitor, funcionário vota em reitor, quer dizer, o critério é político ideológico, e nós estamos absolutamente perdidos com a produção científica no chão, e um governo completamente sem foco. Um governo que expõe o presidente da República, na verdade o presidente tentando faturar, mas expõe o presidente da República a uma reunião com essa turma, e ele vai lá e propõe aumento de despesa para criar novas universidades, para criar novos institutos, para criar novos hospitais. Num país que já não consegue pagar a conta do que está acontecendo, um país que está discutindo ajuste fiscal, um país que está absolutamente sem dinheiro. Tanto é que o governo está fazendo um monte de gol de mão na área tributária. Então, fique registrado. Tínhamos um problema na área do ensino. Agora temos 2 problemas. O governo acabou de assumir o compromisso de gastar mais dinheiro, aumentar a estrutura, criar mais hospital, criar mais universidade, num país que não consegue pagar a conta das universidades que tem, como está comprovado, não consegue pagar a conta dos hospitais que tem, como já está comprovado. É inacreditável a falta de foco. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.